Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Você está bem? Deus é contigo, então fica firme, amém? Hoje nós vamos comentar do capítulo 7 ao capítulo 13, do terceiro capítulo de Apocalipse. Vamos falar a carta à igreja Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fiel, localizada em uma pequena cidade que tinha sido estabelecida como centro da cultura grega. A cidade era famosa pelos vinhedos que a rodeavam, mas sujeita a frequentes terremotos. Amém? Então, versículo 7 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aleluia, amém? Esse é o Deus a quem nós servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele é o santo, ele é o verdadeiro. Nele reside a verdade. Ele tem a chave de Davi. Isso significa toda a autoridade. Ele disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque debaixo da terra não tinha mais nenhuma autoridade. Amém? E ele pegou essa autoridade e comissionou para a igreja. Essa autoridade que Jesus tem está no seu nome e nós, quando estamos guiados pelo seu Espírito, debaixo da revelação da sua vontade, nós temos pelo nome de Jesus essa mesma autoridade que ele tem. Amém? E precisamos entender isso. Louvado seja Deus. Então, aqui ele vai mostrar que há uma porta aberta, né? E essa porta aberta é uma oportunidade de serviço ou de evangelização. Lembra quando ele disse assim, vocês dizem que há 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Amém? Na época de Jesus, as pessoas já eram sedentas, elas andavam como ovelhas desgarradas sem pastor. Hoje, ainda mais, esse campo para a evangelização, esse campo para semear o evangelho está cada vez mais preparado, mais pronto para ser colhido, amém? E nós precisamos dessa ousadia, dessa intrepidez, do poder desse nome, para que através dele nós possamos evangelizar as nações e ter uma grande colheita, amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele diz aqui, conheço as tuas obras, verso 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A porta, para mim e para você, está aberta. Nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos guardar o nome de Jesus. Essa igreja aqui só tem elogios, não tem repreensão, não tem crítica, amém? A igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia pela fé. A vida na fé é um estilo de vida. Não é algo que nós fazemos quando estamos em apuros. Não é algo que nós fazemos apenas para, vamos dizer assim, experimentar ou quando de repente alguma coisa acontece e a gente volta para a fé. Não. Fé é um estilo de vida. Nós vivemos em fé em todo o tempo. Amém? Na época da abundância, na época da necessidade, quando nós estamos andando na rua, quando nós estamos em casa, quando nós estamos negociando, quando nós estamos nos relacionando, é um estilo de vida. Fé é um estilo de vida. Nós precisamos viver por aquilo que o Senhor fala em sua palavra. Pelo assim diz o Senhor. Amém? Então, a instrução aqui, porque não tem crítica, é continue na fé, mantenha a fé, né? Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, assim, pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém? Então, pela fé, nós vamos continuar a nossa trajetória cristã. E a promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém, que é a cidade santa. Amém? Versículo 9. Eis que farei que alguns dos da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis
que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Amém? Eu te guardarei é a garantia do Senhor de que, de acordo com João 17, 6, 11, 12, 15, a oração sacerdotal ali que Jesus está fazendo pelos discípulos, e não somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer no seu nome. Amém? Vem mostrar que ele é capaz de preservar seu povo da hora da provação. A provação culminante, que foi e continuará a ser antecipada através de muitas manifestações históricas, incluindo os momentos profetizados por Jesus em Mateus 24, do versículo 21 e 22. A expressão "os que habitam sobre a terra" descreve a humanidade em oposição a Deus. Então, na interpretação dispensacionalista, a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Que maravilha, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 fala sobre isso. Os cristãos sofrem e continuarão a sofrer perseguição por causa do evangelho. Isso não está ligado à doença, à miséria, amém? É perseguição mesmo e tribulação em geral. Mas a promessa também, eu te guardarei da hora da provação, é uma promessa literal e clara de libertação dos crentes por ocasião da chegada da grande tribulação. Não indica uma preservação mas uma isenção total de todos os sofrimentos finais da terra. Nós podemos nos consolar com essas palavras, podemos nos alegrar, amém? Porque o Senhor, Ele é fiel, amém? Que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, vivemos por fé, andamos em fé, guardamos a palavra de Deus e precisamos perseverar nisso. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele vai falar ali sobre a ressurreição e ele dedica um capítulo inteiro para falar e explicar sobre a importância da ressurreição. E ele diz, porque todos nós vamos ressuscitar um dia, nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, há necessidade de perseverança, há necessidade de conservar aquilo que nós temos. Versículo 12. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa terra será desfeita e novos céus e nova terra existirá. Amém? Nós habitaremos nela. Aleluia. Venho sem demora é uma advertência aos opressores e um estímulo aos oprimidos. Jesus está às portas. Isso deve me estimular, isso deve te estimular. Ah, pastor, mas eu já escuto falar tanto disso, eu acho que ele nem vem mais. Não pense assim. Repreenda esse pensamento, porque esse pensamento não vem de Deus, amém? Use as Escrituras como fonte de sua fidelidade, como fonte de sua fé, como fonte de sua perseverança. Aquele que falou é verdadeiro, aquele que falou é santo, e assim como ele é santo, nós devemos também buscar essa santidade. Amém? Uma cidade costumava honrar um cidadão notável, erguendo uma coluna em um santuário com a inscrição de seu nome. Portanto, o Senhor honrará permanentemente os dele, e daí jamais sairá, ou seja, é uma salvação eterna. A eternidade futura para o cristão, irmãos, é de paz, alegria, celebração, serviço na presença de Deus. Então é algo que deve nos estimular a nós sermos perseverantes, amém? A nós entendermos essa identificação que temos com Cristo e buscarmos cada vez mais estarmos envolvidos com a sua obra, estarmos envolvidos com o seu propósito, vivermos para aquele que por nós morreu. E ele morreu por isso, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Irmãos, não viva mais para você mesmo, amém? Não viva mais a vida comum, como aqueles que estão mortos, estão vivendo, apenas para satisfazer a carne, apenas para cumprir tabela. Deus tem algo mais nobre a teu respeito e a meu respeito, e nós precisamos buscar essa nova vida, essa nova forma de falar, essa nova forma de agir, essa nova forma de viver. Andai no Espírito, amém? E aquele que anda no Espírito, ele vai colher do Espírito vida e paz. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença de Deus, amém? Hoje é um dia que você possa buscar a Deus, continue lendo Apocalipse e, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com mais um comentário, comentando a última carta à igreja, o capítulo 3, do 14 ao 22. Amém? Até lá. Um grande abraço.